A visão que Deus mostrou a Daniel está se cumprindo nos dias de hoje, o qual Deus mostrou numa visão um carneiro com duas pontas, um bode que tinha uma ponta entre os seus olhos. O bode, ele apareceu para fazer uma guerra muito grande, forte, travada contra o carneiro. E o bode veio sem pisar na terra. De onde ele veio, o bode? Invisivelmente. Será que ele veio mandado? Glória a Deus. Quem era o carneiro, quem era o bode? O carneiro representava o rei e o bode também representava o rei. Glória a Deus. E eles travaram uma guerra muito grande. E o bode venceu, pisou o carneiro, quebrou as pontas do carneiro, mas também quebrou a sua ponta que estava entre os seus olhos. Mas no bode nasceu mais 4 pontas para ele reinar, que são 4 reis da mesma nação que haveria de ser levantado. Mas esses reis se levantaram e continuamente vieram fazendo guerra. E Daniel não entendeu nada. E ele queria entender, ficou enfermo e doente. E o Senhor Deus falou com o anjo Gabriel e disse: Gabriel, ensina para meu servo Daniel o que fala dessa visão. E o anjo Gabriel ensinou para Daniel e disse: isso vai acontecer depois de 2300 tardes. Isso é no final dos tempos. Vai acontecer essas guerras, rei contra reino, onde há peste, terremoto em vários lugares, falsos profetas, falsos enganadores. Isso vai se cumprir no final dos tempos. E estamos se vendo nos dias de hoje. Os reinados dos homens estão em guerra. E o bode está vencendo o carneiro. Pisou o carneiro, prendeu o carneiro. Está com decreto de morte no carneiro, sendo o bode muito e muito mais pior e feroz do que o carneiro. O bode recebeu um poder de enganar as nações. Esse bode tem o dom de interpretar sonhos, adivinhações. Esse bode, ele é mágico. Esse bode é satânico. Esse bode está reinando e no seu reinado ele tem conseguido enganar as nações, o povo, com a sabedoria do seu engano. Sabedoria desse bode é só engano. E por esse fato, ele está no seu trono reinando. Pisou o carneiro, quebrou as pontas do carneiro, tirou a liberdade do carneiro, cortou o reinado do carneiro, está com ele preso para impedir o seu trabalho na terra, não mais trabalhar, não mais ganhar, não mais ficar diante da nação. Então observamos que isso está se cumprindo nos dias de hoje. E é os governantes que estão em guerra. Eles estão com guerra travadas. Pode observar que tudo isso está se cumprindo no que Deus mostrou na visão para Daniel, servo do Deus Altíssimo. Mas bem-aventurado é o homem de Deus que não se prostra a esses reinados, que não é fã desses ídolos, porque quem se prostra aos ídolos se prostra aos demônios. Acatamos e agradecemos a Deus quando vem alguns pontos que nos favorece a nós, aos nossos filhos, que nos ajuda. Algumas palavras de defesa agradecemos, mas sabemos que estamos no meio de lobos devoradores, como cordeiro, como ovelha. Mas o Senhor Jesus disse: não temes, porque eu sereis contigo e fareis pisar na cabeça da serpente. Entendemos no dias de hoje
que as guerras vai se multiplicar. Mas Deus cortou o reinado de Nabucodonosor e colocou ele para ir pastar junto aos bois, levar chuva, sol, sereno, orvalho sobre o seu lombo. E o seu reinado foi cortado, porque a árvore cresceu tanto, o mal cresceu tanto na vida de Nabucodonosor, que chegou-se até o céu. Deus não suportou mais. E Deus não está suportando mais o mal que está acontecendo sobre a terra. Deus não está suportando mais os decretos enganosos, mentirosos, traidores, os decretos escondidos, falsificados, que está sendo acontecido sobre os governantes da terra. Se prepara, homens de Deus e mulheres de Deus, porque a vinda do Senhor está próxima. E esses grandes que estão em guerra, cada um querendo reinar mais do que o outro, ou querendo tomar a parte do outro para ficar para ele, sendo aquele que reina pior do que o que quer entrar para reinar. Mas sempre Satanás é cheio de razão, Satanás é cheio de direito. Pode observar isso. Satanás não se humilha. Mas uma coisa é certa: sempre Satanás está humilhado nas mãos do Todo-Poderoso Eterno. O inferno está reservado e preparado para Satanás ser lançado com os seus princípios, ser lançado com os seus anjos, ser lançado com os seus servos, para ele ser queimado no fogo, aonde diz a Bíblia, onde há soais suspiro, clamor, range de dente, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O homem mau será maldito na terra. O homem fugitivo de Deus, ele é amaldiçoado. O homem que não se humilha a Deus, Deus nos abandona, nos amaldiçoa. Ele é do diabo e não de Deus. Porque Caim, quando matou Abel, quando Deus falou com Caim, disse: Caim, cadê o teu irmão Abel? E Caim ainda respondeu mal para o Deus: sou eu o guardador do meu irmão? Como quem queria dizer: você não é quem guarda? Você não é Deus? Então você deve saber do paradeiro do meu irmão, né? Deus, sabendo de todas as coisas, disse: Caim, se humilha perante mim, Caim. Caim não se humilhou. E o Senhor amaldiçoou Caim naquele momento e disse: maldita a terra por causa de você, seja fugitivo de mim, Caim, na terra. E Caim fugiu-se de Deus naquele momento. E o homem que não se humilha a Deus, que não obedece a Deus, ele é um fugitivo da verdade, é um fugitivo da salvação, é um fugitivo do céu, é um fugitivo de Deus. Ele não tem salvação, na vida dele não tem misericórdia, na vida dele não tem perdão. O homem não se arrepende dos seus maus caminhos, dos seus pecados, não se converte a Deus, saiba que tu serás perdido. Nessa vida estás sozinho. Deus não está com o homem nessa situação, mas existe um que está com este homem nessa situação. Chama-se Satanás. O diabo gosta de homem ruim, o diabo gosta de homem perverso, o diabo gosta de homem ladrão, o diabo gosta de homem traidor, o diabo gosta de homem que adultera, do homem de mulher que anda em prostituição. O diabo gosta de homem que se prostra aos ídolos. O diabo gosta de homem esporte. O diabo gosta de homem que se prostra. Os políticos, os governantes que brigam pelos seus ídolos, o diabo gosta. Mas saiba de uma coisa: tu não tens salvação, tu não tens Deus na tua vida.
Se tu não tem Deus na tua vida, quando tu morrer, tua alma vai para onde? O céu é de Deus, Ele coloca quem Ele quer. E o sinal de Deus na vida do homem, para que o anjo não venha cortar o homem na espada, é quando o homem ouve a palavra, se arrepende, faz um conserto e passa a ser um crente, pela vida e pela morte no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse anda nas boas obras, guardando a doutrina do Filho de Deus. Esse tem vida, vida com abundância. E Deus está na sua vida. E pode ter certeza que o céu se abriu para você entrar. O céu está aberto para os anjos descer, trazer o recado de Deus para você e levar as suas petições. Tu não está sozinho. Sabe o que Deus faz na vida de um homem, de uma família que serve a Deus? Deus cerca a tua casa com muros de fogo. Deus cerca a tua vida com muros de anjo, para que o inimigo não passe, não entre na tua casa, para que o inimigo não toque na tua vida. Deus coloca uma energia poderosa sobre o seu corpo, sobre a tua boca, sobre as tuas palavras, de maneira que se alguém tocar o dedo no teu corpo, no corpo do teu filho, da tua filha, da tua esposa, se alguém colocar a mão sobre a porta da tua casa, ele leva um choque, ele cai duro, ele morre, porque o poder de Deus está na tua vida. O poder de Deus está na tua casa, o poder de Deus está na tua família, o poder de Deus está no teu carro, na tua moto, na tua fazenda, no teu gado, na tua criação. Glória ao nome do Senhor. O poder de Deus está até no teu vestir, no teu calçar. O poder de Deus não afasta de você de dia e nem de noite. Creia nos ensinamentos de Cristo e foge de se prostrar os ídolos. O nosso ídolo preferido é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o nosso espelho, esse é a nossa referência, é a nossa vida, é o nosso céu, é a nossa saúde, a nossa alegria, é a nossa bonança, o nosso comer, o nosso beber, o nosso andar, o nosso enxergar, o nosso se movimentar, o nosso trabalho, aleluia, o nosso dormir, o nosso acordar, é a nossa salvação. Ele é tudo na nossa vida, e o resto é palha seca.